Olá, tudo bem? Estamos aí ao vivo para a nossa aula sobre sono, performance nos esportes. Nós já temos clareza no mundo científico de que o sono ele é um elemento importante e tem uma relação gigantesca com saúde e performance. E esses são dois elementos extremamente importantes para nós que trabalhamos com atletas. Nós precisamos de saúde física e mental. E nós queremos que os nossos atletas eles performem bem, não é mesmo? É isso que a gente busca. Então hoje eu vou falar sobre sono. Especialmente eu vou ensinar estratégias de como a gente pode melhorar a qualidade do sono dos nossos atletas, né? Para que a gente consiga é, influenciar na, na forma como os nossos atletas eles cuidam do seu sono, como eles podem melhorar a sua performance em função, em função de cuidar desse elemento que parece ser bastante simples. E algumas pessoas não se preocupam com o sono. Alguns, e até muitas vezes nós, nos referimos ao sono como algo descartável, como algo pouco importante, não é? Já escutei muita gente falando que eu vou deixar para dormir depois que eu for para um outro plano, né? E não se preocupa com agora. Mas o sono ele é um elemento essencial na nossa saúde. Ele apoia, ele dá suporte para uma ampla gama de sistemas, incluindo a nossa função imune, metabolismo, cognição, regulação emocional. E para entender tudo o que o sono faz, a gente precisa começar entendendo o que é o sono. A gente precisa começar a compreender o que é o sono. Então, a definição de sono não é algo simples. Por quê? Porque o sono ele é um estado biocomportamental, ok? O sono ele é naturalmente recorrente, ou seja, eu vou passar por noites de sono, uma noite, outra, então ele vai acontecendo de maneira recorrente, e o sono, ou a falta dele, também é considerado, ou é, desculpa, reversível. Tá? A gente consegue melhorar a, a qualidade do sono, assim como eu consigo ter uma boa noite de sono após um período de sono ruim. O sono ele é caracterizado, o ato de dormir, ele é caracterizado pela imobilidade do corpo e o desengajamento das nossas percepções ou da nossa consciência. Então, como ele é um fenômeno que é previsível, eu vou prever o tempo de sono, eu consigo prever o tempo de sono dentro de uma característica da hora que eu vou me colocar no leito, mais ou menos a hora que eu vou acordar, né, que eu vou despertar, que eu vou colocar o relógio para despertar. É facilmente reversível, eu consigo, depois de um período de noites ruins, ter uma noite boa de sono. Tá? Ele envolve a ausência, no momento que eu estou dormindo, o ato de dormir, ele envolve a supressão de atividades neurais. Eu tenho mudança de ondas cerebrais durante o sono. Eu tenho uma mudança da modulação elétrica do meu córtex, do meu encéfalo. Tá? Então, o sono ele envolve uma interação dinâmica entre a decisão voluntária de eu dormir e atividades biológicas involuntárias.
Veja, uma coisa é o Ricardo decidir a hora que ele vai deitar. Outra coisa são as atividades biológicas de dentro do Ricardo que fazem com que ele vá dormir em determinado momento. Então, o sono ele envolve essas decisões, essa dinâmica entre as decisões que eu tomo, comportamentais e as minhas atividades biológicas. Então, o meu comportamento de tomar um café às 19h30, ele reflete diretamente nas minhas atividades biológicas que são involuntárias. Tá? Então, desligar as luzes, reduzir o ruído no ambiente da casa, deitar são comportamentos voluntários. Mas o resultado é um aumento involuntário da melatonina, por esses comportamentos que eu falei. Então, eu vou lá, desligo as luzes, eu reduzo o máximo de ruído possível e eu vou me deitar. E essa condição aumenta a melatonina, que é um hormônio que nos ajuda, facilita o processo para dormir, ok? E isso também gera uma série de mudanças nos padrões, como eu falei antes, das nossas atividades cerebrais. Então, o sono ele depende da colaboração entre comportamentos, escolhas e a biologia. Como estão os meus processos fisiológicos? Isso é uma balança delicada. E muitas vezes os nossos atletas eles não conseguem ter um bom equilíbrio nessa balança. E aí, um desequilíbrio, um déficit em um desses componentes de comportamento ou biológico causa interrupção, dificuldade e até problemas do sono. Eu sempre falo que nós precisamos entender o sono como um comportamento de saúde. Agora, quando eu penso no esporte, o comportamento deixa de ser apenas um comportamento para a saúde. Para os atletas, o sono é um comportamento para a performance, entendeu? Ou o nosso atleta, ele cria hábito para dormir determinada quantidade de hora, e a gente vai ver isso mais à frente, ou ele vai colocar em risco o seu corpo, a sua saúde, e não vai fazer render da forma correta o seu treinamento. Tudo o que você prescreve para ele pode não funcionar tão bem, porque ele não consegue recuperar. Ele não consegue reequilibrar todas as suas estruturas fisiológicas e mentais. E esse reequilíbrio ocorre durante o sono. Então, um comportamento para performance, veja, quando eu falo para os praticantes de exercício, eu falo que é um comportamento para a saúde. Agora, para atletas, para quem busca performar bem em qualquer área, seja no esporte, seja para passar num concurso, seja no trabalho, o sono é um comportamento para performance. E o sono, então, é uma ação. É uma ação. Ou eu vou me omitir com isso, não vou me preocupar com o sono, ou eu vou ter uma atitude, tá, para melhorar a qualidade do sono e, por consequência, junto, eu posso aumentar a minha performance. E aí entra aonde está a importância que nós temos, os técnicos, os treinadores, o preparador físico, o fisioterapeuta, psicólogo, de munir o atleta com informações, tá? Não de que o sono é importante, porque isso todo mundo sabe que o sono é importante. Não tem que ficar contando história triste, nada. Eu tenho que ser muito claro com o meu atleta. Amigo, você quer performar bem? Ah, eu quero. Você quer ser campeão? Ah, eu quero, eu quero. Então dorme. Porra, dorme. Deixa o videogame de lado. Deixa o celular de lado. Dorme. Aproveita esse tempo para colocar o teu corpo no programa de recuperação, porque é durante o sono que a gente recupera e eu vou falar isso mais à frente. Então, nós,
E esse não é um comportamento só para atleta, porque tem muito profissional que está ali na beira da quadra que não dorme também. E se para o atleta é performance, para a gente do mesmo modo. Porque como é que eu vou ter condições de tomar uma boa decisão lá na hora do calor do momento se eu estou em desequilíbrio? Se as minhas emoções não foram reguladas, se o meu sono não limpou, não limpou como deveria o cortisol, que é um hormônio do estresse, que vai ser diminuído à noite. E aí, se eu, que sou treinador, sou preparador físico, estou lá na beira da quadra, eu não tive uma boa noite de sono, eu não diminuí o meu nível de estresse, eu não limpei esse cortisol que se acumulou ao longo do dia, ao longo dos períodos de trabalho. E aí, naquele momento que eu preciso tomar uma decisão boa, eu não vou conseguir, pura e simplesmente, porque eu não dormi bem. Então, por um lado, é lógico, o nosso atleta precisa dormir bem. Por outro, nós também. Porque, como eu falei, o sono é um comportamento para a performance. Tá? Um comportamento e essa neurobiologia do sono, ela vai interagir, né, dentro dos nossos processos físicos e mentais. Vão modificando, melhorando ou piorando, em função da qualidade do meu sono, a minha performance. E isso implica no meu tempo de reação, isso implica na minha tomada de decisão, isso implica nas minhas respostas cardiovasculares. E tem muitas pesquisas mostrando que privação de sono causa problemas de tempo de reação, como eu falei, de diminuição de capacidade cardiopulmonar e metabólica. Claro que tem adaptação, o atleta se adapta. Nós mesmos fizemos uma pesquisa com lutadores que está publicado no Journal of Strength and Conditioning Research, com lutadores e perda rápida de peso. Imagina, os caras perdem 12, 15% do peso corporal em 5 dias. Isso muda completamente toda a estrutura do sono, tudo, né? E aí, essa diminuição rápida do peso causa transtornos, impacto bem agudo. E o lutador, ele está acostumado com esses processos, então ele já entendeu, o corpo dele entendeu como isso funciona. Mas nós precisamos entender essas alterações que o sono nos provoca. E aí, eu preciso dividir, eu divido os processos que nós temos do sono de 3 maneiras. São 3 pilares importantes, tá? Necessidade, oportunidade e a habilidade. Tá? A necessidade do sono é o requisito biológico, ou seja, é a quantidade mínima de descanso que o nosso corpo, o meu, o seu corpo, necessita para se preparar para o dia seguinte. Pô, Ricardo, então quer dizer que cada um tem a sua necessidade de tempo de sono? É lógico. Os guidelines dizem que adultos têm que dormir entre 7 e 9 horas. Para atletas isso é diferente, a gente vai chegar lá. Tá? Mas adultos saudáveis, de 7 a 9 horas de sono. Tá? E essa necessidade, ela é definida pela nossa genética e fisiologia individual. E ela não muda após eu ter uma noite ruim de sono. Ou dormir demais numa noite, num final de semana. Isso não muda. As nossas necessidades, elas são as mesmas. Elas vão se alterando pela idade, por alguns fatores ou componentes genéticos que eu tenha, mas é minha, são as minhas. Tá? Infelizmente, não existe um método padrão para medir a necessidade do sono. Existem métodos de avaliação padrão ouro, a gold standard para avaliação do sono, da qualidade do sono. Mas para medir a necessidade do sono, nós não temos. Agora, os estudos epidemiológicos, como eu falei, então, por exemplo, o American Sleep Foundation, ele nos mostra lá para os adultos, né, de 7 a 8, 7 a 9 horas para adultos saudáveis, tá?
alguns indivíduos naturalmente precisam de mais tempo de sono. Tá? Crianças, adolescentes e até mesmo alguns adultos, enquanto outros menos. Ok, adulto praticante de exercício saudável, 7 a 8, 7 a 9 horas de sono. Ricardo, como é que fica isso para atleta? Então, veja. Tem alguns dados de atletas profissionais, tá? Que eles dormem de 9 a 11 horas de sono. Porra, é coisa pra caramba! É. Então, tem dados, por exemplo, da Serena Williams, que é uma tenista, que ela dormia 10 horas e pouco por noite. O Rafael Nadal, quase 11 horas de sono, né? por noite. Por quê? Porque, é a demanda dele, dois, ele entende, ele sabe, ele compreende a importância que o sono tem para ele. Então, quando nós falamos de atletas profissionais, tá? Eu não posso olhar para os guidelines para pessoas, abre aspas, normais. Então, a ideia de 7 a 9, 7 a 8, 7 a 9 horas de sono, que são as recomendações para adultos, em tempo de sono, para atletas não é bem assim. Precisa de mais tempo. Por quê? Porque quanto mais tempo eu tiver, maior vai ser a chance de eu ter os 6 picos, e depois eu vou explicar mais sobre isso, tá? Os 6 picos de sono REM, que vai ser o sono de ondas lentas, que vai ser aquele período do sono que eu vou recuperar todos os meus processos físicos, fisiológicos. É durante esse sono REM, por exemplo, que eu tenho a maior descarga, a maior liberação de GH, que é o hormônio do crescimento. Então, vamos lá, eu trabalho com fisiculturista. Claro que tem, se fizer um teste de uso de hormônio, até nos árbitros do fisiculturismo, todo mundo reprova. Tá? Mas eu preciso auxiliar esse processo de crescimento do meu fisiculturista. E o tempo de sono me ajuda. Então, quanto mais eu dormir, maior vai ser a chance, mas tem que ter cuidado, porque tem estudos que mostram que muito tempo de sono é prejudicial. Mas voltamos. Quanto mais eu dormir dentro do nível ótimo para as minhas necessidades, mais a chance de eu atingir esses 6, 7 picos de sono REM, sono de ondas lentas, e a minha descarga de hormônio de crescimento vai ser maior, de GH. Sem contar todos os outros processos metabólicos. Então, se eu durmo uma quantidade boa, eu vou limpar mais o meu corpo do cortisol, que é o hormônio do estresse, porque essa limpeza ocorre à noite, no sono. Se eu dormir 4, 5 horas por noite, vai estar sobrando cortisol. E isso vai se acumulando com o tempo, é lógico, porque no outro dia eu vou passar por situações de estresse. Não só estresse mental, o estresse físico causa liberação de cortisol. Tá? Então, a gente precisa entender. Para adultos ditos normais, tá? E eu tenho um cuidado para falar sobre isso, mas praticantes de esporte, de exercício, 7 a 9 horas de sono está ok. Para atletas profissionais, não. Para atletas que buscam performance, não. Precisa de mais tempo de sono. Ricardo, mas como é que eu vou fazer para o meu atleta dormir mais? Conscientização, e ele tem que ter o propósito de vida dele, ele tem que saber que é importante. Se tem atletas que dormem, né, eu conheço triatletas profissionais que o cara dorme 11 horas por dia. Ele é casado, tem filho, treina feito um cavalo e dorme porque ele precisa dormir para treinar daquele jeito. Tá? Inclusive é um que ganhou o Ironman esse ano. Ele dorme isso porque a carga de treinamento dele é altíssima. E ele dorme isso à noite, se duvidar à tarde ele tira a soneca, que ajuda ainda mais. Né? Então, seguimos lá. Atletas precisam um tempo maior de sono. Essa tríade que eu falei, tá? A necessidade, escreve aí, necessidade, oportunidade e habilidade, tá? Nessa tríade, a necessidade, como eu falei, ela é definida pela genética. Tá? A necessidade, ela representa a principal motivação para dormir e não dormir.
Tá? E o não dormir me leva a vários problemas, como eu falei. Né? Diminuição de função cognitiva, aumento de riscos de distúrbios psiquiátricos, doenças cardiovasculares e por aí afora. Então, a única maneira que nós temos de satisfazer essa necessidade de sono é dormindo. Então, como falei também, a quantidade de sono que o indivíduo pode alcançar, tá? é diferente. Tá? A quantidade de sono que a gente vai dormir é diferente. Aí eu preciso me conhecer, eu preciso saber como eu funciono. Então, eu, Ricardo, 7 horas de sono me satisfaz. Né? 7 horas de sono me satisfaz. Tem dias que eu durmo menos e eu acordo bem. Eu costumo brincar que eu sou patologicamente feliz, eu acordo feliz da vida, acordo cedo. Mas eu, com 7 horas de sono, tá tudo bem. Quando eu estava treinando agora para o Ironman, nos períodos mais agudos de treino, eu aumentei um pouco o tempo de sono para dar um estímulo na recuperação. Tá? E aí isso me leva a capacidade. Tá? Diferentemente da necessidade de sono, a capacidade de dormir, necessidade é o quanto eu preciso, capacidade de dormir, ela muda de uma noite para outra. A necessidade não muda, lembra? A capacidade, sim, dependendo muito das circunstâncias. Então, vamos ter um jogo importante, eu preciso que esse atleta durma mais. Ele vai conseguir? Possivelmente não, por conta do estresse. Então, o estresse faz com que eu tenha uma dificuldade de capacidade para dormir. Quando eu estou gripado, doente, resfriado, né, essa minha capacidade muda. Tá? Mas, quando eu tenho uma noite de privação de sono, uma noite que eu dormi mal, no outro dia, essa minha capacidade de dormir aumenta. Tá? Assim, enquanto a nossa capacidade de dormir não pode ser diretamente controlada, né, a capacidade, ela não pode ser controlada, mas ela pode ser influenciada por comportamentos. Tá? A capacidade, ela está relacionada com a quantidade de tempo que eu passo dormindo. A oportunidade de dormir é a quantidade de tempo que a pessoa disponibiliza para dormir. Então, eu tenho a capacidade, que é quanto eu vou conseguir dormir ou quanto eu vou colocar de tempo ali para dormir. E aí eu vou ter a oportunidade de dormir. Tá? Que é medida pela quantidade de tempo que a gente passa na cama. Embora o tempo gasto na hora de dormir, tá, seja diferente do tempo que eu fico na cama. Mas eu criando essa oportunidade de eu deitar, me aumenta a chance de eu dormir. Né? Então, diferente dos dois processos anteriores, a habilidade de dormir ela está sob o nosso controle consciente, tá? A habilidade de dormir. E ela é mais vulnerável aos fatores ambientais. Tá? Então, veja, quando a gente olha para uma equipe que acaba tendo que viajar muito, então, no caso do futsal, muitas viagens, né? Voleibol, muitas viagens, isso gera uma fadiga, né? Isso gera uma mudança corporal. Tá? E isso aumenta, em função dessa viagem, né, a capacidade de dormir do atleta. Transferindo isso lá para uma pessoa que trabalha em turno, então trabalha à noite, né, essa oportunidade de dormir muda também. Né? Então, tudo se altera com base no que a gente, nos nossos comportamentos, nossa condição de vida. Pega uma equipe que vai jogar, sai do Brasil e vai jogar fora, ela passa pelo jet lag, por exemplo. E aí muda completamente essa dinâmica de como é que eu vou fazer para dormir, como é que o meu atleta, como é que eu vou gerenciar o sono do meu atleta nesse período, para que ele não tenha prejuízo na sua performance. Então, esses 3 processos que eu falei,
do sono, eu descrevi eles de maneira bem separada, independente, mas eles trabalham juntos. Então, a necessidade, a oportunidade e a habilidade, eles coexistem e fazem com que a gente consiga ajustar o nosso sono. Então, a necessidade de sono, ela motiva a criação de uma oportunidade de sono, que fornece essa oportunidade, ela me fornece um contexto para a minha capacidade do sono, de produzir sono. E aí eu vou produzir sono, eu vou satisfazer a necessidade de sono. Eu vou reforçar tudo isso, criando a minha habilidade para dormir. E a habilidade para dormir, ela me leva ao hábito. Né? Nós precisamos construir hábito de sono. O nosso atleta, ele precisa construir o hábito do sono, de tentar dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, criando uma condição ótima para o seu sono. E eu vou explicar tudo direitinho como fazer isso mais à frente. Tá? Tudo certo até aqui? Então, conseguimos entender o que é o sono, entender essa dinâmica do sono. Tá? E eu preciso rapidamente fazer uma conceitualização desse sono como um processo fisiológico para a gente entender essas alterações neurofisiológicas que ocorrem no nosso cérebro. Tá? E essas mudanças causadas pelo sono, elas são agrupadas em estágios. Tá? Nós agrupamos o nosso sono em estágios. E aí eu tenho o estágio que eu estou acordado, né? Agora aqui estou falando com vocês. Vocês estão aí prestando atenção, mas já são 21 horas. Tem gente que já estaria dormindo, mas está aqui para aprender sobre sono. Então, primeiro desse estágio é a vigília, né? Quando a gente está acordado, quando a gente está envolvido em inúmeras atividades, muitas das quais não estão relacionadas uma com as outras. Então, talvez alguém aí está vendo essa aula aqui e está escutando música, ou está folheando um livro, está corrigindo alguma coisa, e aí eu estou com muitas atividades ou muitas tarefas agora. Tudo isso que eu faço quando eu estou acordado, eu produzo atividade elétrica, né, no meu cérebro. E aí, um eletroencefalograma mostraria essas ondas, o que está acontecendo agora no meu cérebro. Tudo isso com sinais de alta frequência, baixa amplitude, que vão viajando pelo cérebro, fazendo com que a gente consiga conectar os nossos pensamentos. Vou mostrar uma coisinha bem rápida aqui, que não estava programado, mas já que eu estou falando sobre isso, que é um equipamentinho que eu comprei há um tempo atrás, muito legal. É um eletroencefalograma portátil, ele é muito simples, esse aqui ele tem 2 canais, ele pega aqui e pega aqui, tá? Mas ele faz uma leitura das minhas ondas cerebrais. Quando eu trabalho com atletas, eu uso, né? Quando eu faço um trabalho presencial, eu uso isso aqui para tempo de reação, relaxamento. É um equipamentinho muito legal, que veio dos Estados Unidos. Quem quiser depois me manda uma mensagem, Brian Wave, tá? Eu mostro, é um eletroencefalograma portátil. Isso nos ajuda a entender essa dinâmica das ondas cerebrais, ok? Então, acordado. Depois disso, eu tenho sono, que é um sono que não tem movimento rápido dos olhos, né? O tal chamado sono sem movimento rápido dos olhos. E aí eu divido isso em 2 metades. A primeira metade do sono, tá? Ela é dividida em um ciclo de 3 estágios, que são distintos, tá? Que não tem movimentos rápidos dos olhos. Essa primeira parte do sono, que não é considerado sono de ondas lentas, ele serve basicamente para a gente baixar a temperatura corporal, diminuir a frequência cardíaca e relaxamento. Então, essa primeira parte do sono, os estágios 1, 2 e 3,
eles servem para que eu prepare o meu corpo, eu mude todas as atividades autonômicas do meu corpo, tá? Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, fluxo sanguíneo no cérebro e no corpo, tudo isso vai sendo reduzido, tá? À medida que eu vou avançando pelos estágios 1, 2 e 3. Por quê? Porque eu preciso colocar o meu corpo na condição de receber aquele estágio de ondas lentas, tá? Para que aí eu consiga recuperar. Ricardo, então quer dizer que no início do sono eu não estou recuperando nada? Não é isso. A gente já começa os processos de recuperação no início do sono, mas liberação de hormônios, você ressintetizar cortisol acontece de maneira mais robusta nos estágios de sono de ondas lentas. Então, todo esse processo inicial de sono é me preparar para eu chegar lá no sono REM, no sono de ondas lentas, tá? E esse sono de ondas lentas, ele representa uma mudança brutal entre os estágios iniciais e os estágios 4 e 5, né? Alguns dividem esses estágios de sono em 4, né? A American Sleep Foundation, por exemplo, divide em 4, porque o 5 ele é muito parecido com o 4. Então, eles dividem os 3 iniciais e o sono de ondas lentas, o sono REM. Tá? Então, a maioria dos nossos neurotransmissores, tá? ele vai ser liberado no sono de ondas lentas. Tá? Quando estamos acordados, os nossos neurotransmissores eles vão cair os seus níveis, né? Vão baixando, por conta especialmente da acetilcolina, que a gente vai liberando e aí ao longo do dia e vai diminuindo a liberação de outros neurotransmissores. Tá? Mas vamos lá. A acetilcolina ela cria padrões de atividades elétricas no nosso cérebro durante o sono, tá? Que se aproxima do que acontece durante o nosso dia. Então, nos estágios de ondas lentas, se a gente pegar uma foto de um EEG do cérebro, tá? Eu vou ter muitas atividades cerebrais. O meu corpo está processando muitas informações, embora eu não tenha movimento. Então, vamos lá. O atleta ele precisa ter vários, uns 5, 6, 7 picos de sono de ondas lentas à noite, e aí é tempo de sono e qualidade, para ele liberar os hormônios. Uma criança que vai para a escola, que precisa aprender, que precisa passar aquela memória, a informação que está na memória de curta duração para a memória de longa duração, ela vai fazer isso durante os estágios do sono de ondas lentas, durante o sono REM. Então, se a criança quer aprender, se o jovem está lá na faculdade e quer aprender, ele precisa dormir bem, porque vai ser durante o sono que essa informação vai ser transferida para a memória de longa duração. Mas não é assim, né? Li hoje, dormi, já foi, nunca mais vou esquecer. Eu tenho que reforçar esses canais sinápticos para facilitar o acesso. É igual uma estrada. Eu passei pelo lugar uma vez, eu deixei as minhas pegadas. Depois vai ficando mais fácil até que a estrada fica asfaltada e é muito mais fácil para chegar, para ter acesso a essa informação. Por que que se chama de sono REM, sem movimento rápido dos olhos? É porque nós não temos movimento rápido dos olhos nos estágios iniciais e depois é o sono REM, onde nós temos movimento rápido dos olhos. Então, a única exceção que nós temos de movimento, que tudo vai ser suprimido, todos os movimentos do corpo serão suprimidos, com exceção dos movimentos, dos repuxos dos olhos, né? Que é o que dá o nome de sono com movimento rápido dos olhos. Nós temos uma perda do tônus muscular, né? Nós temos uma perda do tônus muscular e isso leva também a um estreitamento das nossas vias aéreas superiores. É por isso que quando alguém está roncando, possivelmente ele está no sono REM. Ele está descansando efetivamente.
Essa é uma coisa boa. Então, se você está lá escutando alguém roncando, falou, cara, ele está dormindo mesmo, está roncando, estreitamento das vias aéreas superiores, está descansando, está recuperando. Quem divide quarto com um atleta aí, se está roncando, pô, tá benzaço. Existem mudanças na nossa pressão sanguínea, existem mudanças de frequência cardíaca, tá? Durante esses estágios de sono. E todas essas mudanças, elas vão acontecendo ao longo dos estágios para que a gente possa recuperar. Então, de maneira geral, nós, tá, temos 5, 6, no máximo 7 episódios de sono REM em uma noite. Tá? A gente não vai ter muito mais do que 5 episódios de sono REM. E esses episódios, eles duram minutos. Eu não passo 1 hora no sono REM. Eu vou dormir, dormir, aí vou escalando os estágios, aí passei 5 minutos de sono REM, aí eu desço lá para o sono, estágio 2, estágio 3, aí volto lá para o sono REM. Eu vou tendo picos de sono REM à noite. Tá? Isso não é uma coisa que eu vou passar 1 hora inteira no sono REM. Porque nós temos as nossas diferenças, a gente acaba os nossos comportamentos, esse é o que eu queria falar, os nossos comportamentos do dia, eles nos levam a ter mudanças fisiológicas. Então, quem acorda à noite para fazer xixi, acaba mudando todo esse padrão para dormir. Se você leva os teus atletas, eles dormem em dupla ou trio nos quartos, um cara lá se mexeu do lado, eu já despertei aqui, já quebra completamente essa cadeia de sono, que promove uma dificuldade dos atletas para conseguir dormir bem e manter esses 5, 6 picos de sono REM. Perdão, em uma noite. Se tiverem perguntas, coloque aí na caixinha de perguntas e vamos trocando informações. Beleza? Todo esse processo de sono, como eu falei, ele nos leva a mudanças, né? O sono, quem foi que criou o sono? Ele o fez e colocou assim, ó, o ser humano vai passar o dia acordado e vai ser durante a noite que ele vai recuperar. Né? Porque, veja, é o único momento do nosso dia que a gente recupera o nosso corpo. Tá? É o único momento que a gente tem uma grande liberação de neuromoduladores que desempenham papéis importantes para o nosso atleta. Tá? É ali que a gente vai conseguir recuperar o corpo. E isso é uma coisa importante de a gente entender e fazer com que essa informação chegue para o atleta. Ainda mais porque quando os atletas eles são jovens, o corpo vai assimilando essa pancada e tá tudo bem. Não é? Ah, e tá tudo bem, não dormi muito bem, mas meu corpo aguenta. Mas vai chegar um momento que o corpo vai dar sinais e aí ele vai dando sinais e a gente vai suportando. Tá tudo bem? Porque eu sou jovem, mas vai ter um momento que o corpo vai dizer assim, cara, eu vou arrebentar esse músculo, porque senão ele não vai parar. E aí lesionou. E aí a culpa não é só do treinamento, né? Não é do treinamento. É porque o atleta não deu condições de recuperação para o seu corpo. E aí é uma tarefa nossa. E a culpa é nossa de não conscientizar, porque a gente não vai conseguir mudar, ir lá e fazer o atleta dormir, mudar o comportamento dele. Mas eu preciso ter clareza, ter consciência de que eu fiz o que eu precisava fazer. Eu sei que tem equipes que proíbem telefone à noite, então no hotel não tem telefone, eu entendo, né? Mas depois de tal hora é dormir, e eu concordo muito com isso. Eu sou muito favorável a ter esses mecanismos. Mas os atletas eles têm que ter consciência
que o corpo é um instrumento de trabalho. O corpo deles é um instrumento de trabalho e o sono é o que vai fazer ele ter a manutenção desse corpo, dessa condição, para conseguir continuar trabalhando, não é? Então a gente precisa dar essas informações aos atletas, para que eles saibam, tá, que existem efeitos da privação do sono. Então vamos pensar lá em alguém de uma modalidade que tenha a necessidade de uma atenção muito grande. Tá? Um goleiro, um levantador, um atleta de tiro com arco. Não é? Tem uma necessidade de atenção brutal. O desempenho da atenção, da tomada de decisão e do tempo de resposta diminui após uma única noite de sono. Tá? E aí a gente precisa reforçar que o sono ele não é apenas um apêndice do comportamento como um processo inútil. Claro que não. O nosso atleta, para a gente que vai estar lá e vai tomar as decisões, tá? Ele é uma necessidade. Ele é necessário para a vida, ele é necessário para a performance. A privação de sono, em casos extremos, ela pode ser fatal, não é? Em 2003, eu bati o carro e eu não estava bêbado, eu estava cansado, porque eu dormi no volante. Eu estava destruído, estava voltando da pós-graduação, estava extremamente cansado. Eu dormi no volante, bati numa reta, numa árvore, porque o corpo simplesmente desligou. Quem quiser, eu mando as fotos da árvore que ficou em cima da caixa de câmbio do carro. Por quê? Porque o corpo não conseguia recuperar. O corpo não conseguia se ajustar. E aí, isso são os casos mais problemáticos. Mas nós temos pontos simples e muito singelos da privação do sono, como, por exemplo, a alteração do humor, mudanças de cognição. Tá? Isso afeta minha performance. Mas muitos de nós, muitos atletas, eles vivem em estado de privação parcial do sono constante. Não obtêm o sono necessário há vários meses. Vários meses. E isso leva a essa dificuldade de aprender, de entender, de tomar decisão. E aí eu sou o treinador, eu não entendo como é que ele não consegue fazer o que eu peço. Não é que ele não consegue, ele não tem condições. Essa condição que ele teria não está vindo por conta da falta de sono. Por quê? Porque ele está há 3, 4 meses dormindo mal. Quem é pai entende muito bem o que eu estou falando. Eu sou pai, teve um período da nossa vida aqui em casa, logo que o Bento nasceu, ele teve alguns problemas de saúde, problemas mais sérios, e ele mamava a cada 45 minutos, dia e noite, e nós revezávamos, Luana e eu. Então, chegamos a uma conclusão que era melhor alguém ficar até as 3 da manhã, então eu tocava até as 3 da manhã, depois eu ia para o outro quarto para dormir, e ela ficava com ele até de manhã cedo, e a gente revezava dia e noite, porque ele precisava mamar de 45 em 45 minutos. E foi a melhor decisão que nós tomamos, porque depois de 1 mês e meio, 2 meses, nós não nos aguentávamos mais, porque ficávamos os dois acordados. Só um acordado não dava certo, né? E aí a gente chegou nessa conclusão. Então, quem é pai me entende. Transfere isso para um atleta, como é que ele fica? Né? Então, a história não é simples de eu dizer assim, você precisa dormir e vai. Eu tenho que entender esse contexto, mas eu preciso dar soluções para os meus atletas se eles não conseguem. Né? No nosso caso, conversamos, vamos fazer o seguinte, foi bem assim, conversamos eu e a Luana, minha esposa, até 3 da manhã, 2h30, 3 da manhã, vai você, depois você vai dormir e eu cuido do Bento. E fizemos isso. É tentar equilibrar essa conta, porque senão ela não fecha.
tá? Então, uma única noite de sono, eu vou ter sensação de sonolência, vai diminuir o meu humor, eu vou ter uma depressão do humor, que é como chamamos, eu vou ter uma sensação de desempenho menor, tá? Mas isso é uma coisa aguda. O problema é transformar isso em algo crônico, de eu levar isso por meses. E aí isso impacta não só de maneira aguda, tá? No processo de memória, nos processos fisiológicos, tá? Mas isso vai me levar a uma privação crônica do sono. Né? E esse sim é um dos maiores problemas que nós temos, que os nossos atletas vão ter. Tá? Eu já vou ler as perguntas aí, ok? Só deixa eu terminar a ideia aqui. E aí, essa privação crônica é o que leva a todos esses problemas. E, vamos lá, nos nossos atletas, o risco absurdo de ter uma lesão. Aumenta brutalmente a chance de um atleta se lesionar. Então, a gente precisa entender isso e formar, orientar os nossos atletas para que eles durmam bem, para que eles consigam criar hábito de sono. E aí depois eu vou falar sobre os hábitos de higiene do sono, para que a gente entenda isso. Especialmente vocês vão poder mandar depois para os atletas de vocês o PDF contendo essas informações de como ele pode ajustar o ambiente para dormir, tá? Marcelo, durante essa semana conversei com meu goleiro sobre o tempo de sono e alguns me relataram que acordam de 2 a 3 vezes por noite. Quanto isso pode estar influenciando em seu desempenho e quais fatores podem estar desencadeando essa quebra de sono? Vamos lá. Com toda certeza, o desempenho ele vai caindo, como eu falei, goleiro, tempo de reação, tomada de decisão, isso afeta de maneira significativa. Tá? Em atletas mais jovens, menos, em atletas mais velhos, mais. E também dependendo do tempo dessa privação de sono, ok, Marcelo? Os fatores que podem estar desencadeando essa quebra de sono. Aí precisa ter uma coleta de dados, precisa conversar com esses atletas e ver como é que está essa condição. Por exemplo, é casado? Tem filho? Está levantando para fazer xixi? Como é que está o uso de cafeína? Como é que está a alimentação? Então, está jantando 10 da noite, comendo comida condimentada, né? Fica com dificuldade gastrointestinal. Isso leva a todo esse processo de dificuldade de sono. Então, são vários pontos, Marcelo, que podem estar interferindo. Vamos lá. Tomando muito líquido. Tem que tomar muita água. Ok. Qual o horário que está tomando água? Porque, por exemplo, teu atleta pode não estar tomando água durante o dia, ele está compensando isso final de tarde, início de noite. E aí, cara, o corpo vai acordar ele 2 vezes à noite para ir no banheiro. Por quê? Porque é involuntário. Ok? Então, água. Cafeína. Está tomando muita cafeína? Qual o horário que está tomando cafeína? E aí precisa ter um ajuste. Água, cafeína, o ambiente. Tá? Como é que está o ambiente? São tudo que eu vou falar depois dos hábitos de higiene. Como é que está o ambiente? Está usando o celular? A luz do celular não é o problema, tá? Depois eu falo sobre isso. Mas está usando o celular, está nas redes sociais, tá? Está com algum problema de família, estresse, tem algo que esteja atrapalhando, que possa estar interferindo nos pensamentos, daí fica pensando muito, muito, muito no problema, né, e acaba não dormindo. Então, vale a pena coletar uma informação e ver da onde está surgindo esse problema do teu atleta, para que você possa orientar ele da melhor maneira possível. Veja que não precisa ser psicólogo, não precisa ser médico, a gente consegue, com medidas simples, ajudar o nosso atleta. Eles estão relatando que está ruim o sono. Por quê? Eu estou tomando muito café. Começa a diminuir o café à noite, até as 4 da tarde vai o café, depois não toma mais. E vê como é que ajusta esse processo. Beleza, Marcelo? Então vamos lá, qualquer coisa, estamos aí. Gostaria que explorasse sobre o período hormonal feminino. Meu Deus do céu, esse é um problemão. A TPM sofreu de insônia, sem ter motivos de estresse ou preocupação. Isso prejudica muito o meu nível de concentração e de humor durante o dia.
É porque durante o período da, né, TPM, durante o período da menstruação, há uma mudança brutal de hormônio. Algumas mulheres conseguem lidar melhor com esses processos fisiológicos, tá, Clarice? Não sofrendo tanto, outras não. O que talvez possa ser feito, tá, se você está dormindo mal nesse processo, possivelmente você está com alguma disfunção da produção de melatonina nesse período, tá? Vale a pena consultar um médico. Embora hoje a Anvisa liberou a melatonina para as farmácias no Brasil, então você consegue comprar melatonina, tá? Talvez valha a pena consultar um médico para ver a dosagem ótima de melatonina, tá? Porque não adianta você ir, talvez não precise ir para 20 miligramas de melatonina. Talvez 1 miligrama possa resolver o teu problema só para dar uma equilibrada, né, na melatonina, que vai facilitar essa tua predisposição ao sono. Tá? Então, talvez esse desequilíbrio que esteja acontecendo contigo e possa acontecer com outras pessoas e outras atletas, né, em equipes, seja em função da modulação da melatonina no período menstrual. Beleza? Se tiverem mais algumas dúvidas aí, escrevam, joia. Seguimos lá. Então, olha só. Falamos ali da privação do sono, privação aguda é um problema, mas o problema é a privação crônica do sono, porque isso leva, a privação do sono leva a problemas no desempenho esportivo. Tá? Vamos lá, devido ao cronograma de competição e treinamento, compromisso de viagem, estresse, ansiedade, tá? Atletas sofrem com problemas de sono, com perda parcial, privação completa de sono em alguns casos, tá? Durante uma ou algumas noites. Isso tem vários estudos que mostram. Então, e o problema está na extensão dessa perda, dessa interrupção. 1, 2 horas, 4, 6 horas, né? Já é uma extensão dessa privação mais longa, né? E aí, dependendo das circunstâncias, isso pode afetar consideravelmente a performance. Agora, eu preciso entender também que o nosso corpo, e ele é uma máquina poderosa, ele, depois de vários períodos com essas mudanças, né, desse estresse, porque perder o sono, né, ter privação de sono causa estresse. E o nosso corpo vai se adaptando a isso. É uma máquina poderosa. Tá? Então a gente vai se adaptando a esses períodos com menos sono, dorme um pouco mais. Né? E aí em alguns casos, não existe diminuição ou problema de performance. Vou dar o meu exemplo. A noite do Ironman é a noite mais horrível que existe. A noite da prova, né, que eu faço, de triatlon, que é a prova longuíssima, é a noite mais horrível que existe, porque eu deito na cama e fico lá. Eu estou bem, estou feliz, estou animado, estou excitado e o sono não vem. E tá tudo bem, porque no outro dia eu vou competir e vou do mesmo jeito e não vai ter maiores problemas. Né? Porque é uma noite específica. Tá? Então, dentro dos parâmetros fisiológicos, termorregulatórios, metabólicos, essa mudança única não interfere em nada, em nada, em nada. Né? Porque tem um ponto que é fundamental quando a gente fala em uma competição específica, um jogo específico, que é a motivação. Se o cara estiver altamente motivado, ele pode não dormir, que ele vai jogar do mesmo jeito. Né? Não vai ter nada que impeça ele de fazer o que ele quis fazer, o que ele estava planejado para fazer. Tá? Mas vão ter modificações. E para isso a gente precisa preparar o nosso atleta. Né? Preparar o nosso atleta para ele entender todos esses comportamentos. Eu quero falar um pouco para vocês sobre as tecnologias e o sono. Por quê? Perdão. Muito se fala do uso do telefone. Né? As luzes claras, a exposição à luz do telefone, do computador, interfere o sono.
algumas pesquisas bem atuais estão mostrando que o problema não é a luz, ok? Não é a luz brilhante que interfere no nosso sono. Um problema muito maior, causado pelos aparelhos eletrônicos, e nem só os aparelhos, né? São as redes sociais, e a ativação que isso nos causa. Tá? Então, o videogame não é o problema. O problema é a ativação que o videogame causa. Né? E aí aquilo me leva a um aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal, ativação cerebral que diminui, lembra dos nossos 3 comportamentos para dormir? Vai diminuir a minha condição, a minha habilidade para dormir. E aí são comportamentos que eu coloco, porque isso não é interno, é externo, são intrínsecos. Tá? Lembra que eu tenho a parte comportamental e a parte fisiológica do meu sono. Eu controlo tudo. Não uso cafeína depois das 4 da tarde, não tomo muita água final de tarde, crio o ambiente propício para dormir, faço tudo ok, tomo um banho do jeito que tem que ser, e aí deito na cama com o celular e fico passando ali no feed, plá, 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 plá. Não vou dormir. Não é por conta da luz, é por conta da ativação que isso vai me causar. Tá? Então, tem várias pesquisas que nos mostram isso. Que o problema, a luz é um problema, mas não é tão grande quanto a ativação causada pelos equipamentos, pelas redes sociais. Para isso, a gente precisa criar para nós e formar os nossos atletas para que tenham bons hábitos de higiene do sono. A higiene do sono não é diretamente necessária naqueles problemas de sono. Tá? Ela não é diretamente, ela não vai atuar diretamente para quem tem, por exemplo, síndrome das pernas inquietas, quem tem bruxismo, tá? Porque eu vou precisar aí um tratamento que é diferente. Mas os hábitos de higiene do sono, eles são a primeira medida que a gente precisa incluir, ter, incorporar na nossa rotina diária para evitar problemas futuros com o sono. Né? Então, aqueles que sofrem de insônia ou outros problemas crônicos, uma boa higiene do sono ela é essencial. A higiene do sono, ela é o que vai fazer, ela é um conjunto de recomendações, tá? Que tem como objetivo ajudar o nosso atleta, a gente, a gerenciar os problemas de sono, os problemas dos distúrbios de sono. Tá? A primeira lista que surgiu com hábitos de higiene do sono foi em 1970. 1970. Faz tempo que se pesquisa isso. Né? Hoje tem várias listas. Se você colocar no Google aí, vai aparecer um monte de coisa. Tá? E depois eu vou mandar para vocês um PDF contendo 6 passos bem simples para os hábitos de higiene do sono. Tá? Quem já está dentro da mentoria já está lá, e amanhã vai estar essa aula também disponível para assistir quantas vezes quiser. Então, quem já está lá no grupo da mentoria já vai estar disponível amanhã. Já vai estar lá hoje os 6 passos de hábitos de higiene do sono. E eu vou falar aqui, tá um pouco mais completo, eu vou falar sobre 12 hábitos e dicas bem simples para a gente tornar o nosso sono e o sono dos atletas um pouco melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, vou tomar água. Evitar cafeína, álcool, nicotina e outros produtos químicos que causam interferência no sono, tá? Então, qualquer pessoa que ame café como eu, sabe que a cafeína é um estimulante e ela faz a gente ficar acordado, tá? Então, eu tenho que entender que depois de uma determinada hora do dia, eu preciso cortar ou diminuir brutalmente o uso de cafeína. E aí são café, chá, chocolate, refrigerantes com cola, até mesmo alguns analgésicos, né? É, de 4 a 6 horas antes de eu dormir, eu deveria cortar esse tipo de uso
de substâncias, tá? O tabaco também, o cigarro também é algo que pode provocar dificuldade para dormir. O álcool, né? O álcool é aquele negócio. O álcool ele pode ajudar a adormecer, tá? No entanto, após algumas doses, algumas horas, ele pode atuar como um estimulante. E o problema do álcool é que ele aumenta o número de acordar, o número de despertares ao longo da noite. E isso diminui a qualidade do sono. O álcool também tem um ponto importante da limitação do uso do álcool, porque algumas pessoas dizem assim, eu vou tomar uma taça de vinho para dormir melhor. O problema é que a gente vai criando resistência, né? E aí uma taça vai ter que ser duas, vai ter que ser uma garrafa, vão ter que ser duas garrafas, porque eu vou me tornando resistente. E aí os adictos ao álcool acabam sendo um problema e isso leva a um passo do alcoolismo, ok? Então, o primeiro ponto é evitar café, álcool e tabaco. O segundo, transformar o quarto, o ambiente do local que eu durmo, num ambiente propício para dormir. Então, ele tem que ser um ambiente silencioso, escuro e com uma boa temperatura para provocar essa condição, tá? Para dormir. Por que os morcegos eles adoram caverna? Tá? Porque ele é um ambiente que não tem ruído, ele é um ambiente escuro, tá? É um ambiente ótimo, com uma temperatura controlada. Né? Então a gente tem que criar o ambiente do morcego. Ricardo, qual é a temperatura ótima para dormir, por exemplo? Isso é muito particular. Os guidelines dizem lá 23, 22 graus, né? Tem pessoas que gostam no 16 e está tudo bem. E está tudo bem, tá? Então, nós precisamos criar essa condição. Temperatura confortável. Evite TV, coisas que estimulem no ambiente. Também é importante o colchão, um colchão confortável, com travesseiro confortável. Evitar animal de estimação no ambiente do quarto, tá? E lembre-se que atividades no quarto, elas são limitadas. Nada de computador, nada de TV, nada de material de trabalho. Tá? Se eu quero continuar trabalhando, eu saio do quarto, venho para o escritório. O quarto, a cama, ela foi feita para dormir e fazer sexo. Nada além disso, porque senão eu vou comprometer a qualidade do meu sono. Certo? Terceiro ponto, terceiro ponto, estabeleça, crie e construa uma rotina calmante pré-sono. Você precisa facilitar essa transição. Eu estar acordado para a hora de dormir. Tá? Então, banho relaxante, ambiente calmante, um livro que relaxe, porque às vezes o livro é estimulante, né? Então eu preciso de um livro que relaxe. Praticar exercícios de relaxamento, então mindfulness, relaxamento progressivo, é importante. E além de você estimular o relaxamento, você precisa evitar atividades estressantes. Tá? Evitar atividades que causem aumento do estresse. Atividades fisicamente e psicologicamente estressantes, elas fazem com que a gente secrete o hormônio do cortisol. E o hormônio do cortisol nos deixa atento. Quando eu ficar atento, eu diminuo a minha prontidão para dormir. O quarto ponto é: vá dormir quando estiver realmente cansado. Então, tem algumas pessoas que ficam lá lutando para dormir e aí isso leva à frustração. Eu preciso dormir, que horas são? Meu Deus, já são 2 da manhã e eu preciso dormir. E aí é que não consegue dormir mesmo. Então, tá com sono? Vai para o quarto. Ok, não tá com sono, sai. E se precisa dormir, como eu falei, faça uma atividade relaxante. Porque se você ficar no quarto, você vai ter o item 5, que vai ficar olhando para o relógio. Olhando para o relógio. Né? O olhar para o relógio leva a um problema emocional. Né? Um problema que eu digo é porque você vai ficar ali naquela pressão psicológica do tempo. Tá? Então, o item 5 é que você tire relógio do quarto, tire o celular de perto, para que você não se incomode com isso.
porque senão a cada 15, 20 minutos você vai olhar para o teu celular para ver que horas são, e isso vai causar uma mudança brutal nas tuas percepções, na tua conversa interna. Né? Quem está dentro da mentoria, entra lá e faz o curso de conversa interna. Está lá disponível já, hein? É sensacional, a mágica do pensamento. Ninguém soube, está lá, é um bônus isso, tá? Para vocês. Entra lá e faz esse curso aí, é fantástico também. É 1h15, se não me engano, falando só sobre como controlar os pensamentos. Então, tira o relógio do quarto, porque vai causar esse estímulo. E, além disso, a gente chega no ponto 6, que é a luz. Né? A luz, ela é um relógio, ela é como um relógio interno, tá? Que ela dá o nosso ciclo de sono-vigília. Tá? Então, de manhã cedo, abre a cortina, deixa a luz entrar, que isso te ajuda a acordar. Só que, no contrário, à noite, quanto mais luz você tiver, mais vai te despertar. Então, evite luz, qualquer tipo de pontinho de luz dentro do quarto, evite ao máximo. Beleza? Ponto 7. Mantenha o teu relógio interno, nós temos um relógio interno, ajustado com um horário consistente de dormir. Então, construa para si o horário de ir para a cama, o horário de levantar. E faz isso dia após dia. Sempre. Nós fizemos isso com o Bento, nosso filho, e ele funciona muito bem, ele é um relógio. Desde muito tempo, né? 8h30 é o deadline para ir para a cama. Tem dias que 8h30 ele já está no sofá lá, já está dormindo. Por quê? Porque a gente construiu esse relógio interno. Criança vive de rotina. Nós construímos essa rotina com o Bento. Nós precisamos construir essa rotina conosco. Eu e a Luana temos essa rotina também. Eu, no máximo 10, no período da Ironman, eu estava indo dormir mais cedo, mas no máximo 10 horas, hoje não vai dar. No máximo 10 eu já estou destruído no sono. E a gente acorda sempre no mesmo horário, todos os dias. Então, ajustar esse relógio interno, né? Para ter o horário regular de deitar e de levantar. O 8 ponto, soneca. Aquele cochilo, tá? Muitas pessoas, elas fazem do cochilo da tarde, né? Com uma parte regular no seu dia. Isso é extremamente importante. Para atleta que treina em 2 períodos, é fundamental. Fundamental dormir após o almoço. De 15, 20 minutos, alguns preferem dormir um pouco mais, alguns se dormem demais, se tornam sonolentos e atrapalham o treino. Mas é fundamental ter esse sono à tarde. Por quê? Porque ele ajuda no processo de recuperação e relaxamento. Sabe os bebês, as crianças, né, pequenas, que precisam dormir à tarde para estar relaxadas para dormir à noite? É exatamente isso. E para quem tem uma noite ruim de sono, dormir essa soneca à tarde ajuda a facilitar o processo de recuperação. Ok? Então, oriente o teu atleta que treina em 2 períodos, que depois do almoço é importante ele fazer um cochilo. Só que não pode ser de 2 horas. Né? Os guidelines dizem de 15 a 20 minutos. É o tempo que ele usa, que ele se sinta bem. Porque senão ele pode ficar prostrado e o treino depois ser uma desgraça. Bom, ponto 9 é em relação à refeição à noite. Tá? Então, comer, por exemplo, uma pizza de pepperoni às 11 da noite é uma receita para insônia. Então, tente jantar, criar o hábito de jantar várias horas antes de dormir e evitar alimentos que causem indigestão. Não sou nutricionista, procure um nutricionista para qualquer tipo de cardápio, ok? Mas eu evitaria laticínios e alimentos gordurosos à noite. Né? O meu exemplo do Ironman, antes das provas, qualquer prova que eu vou fazer, eu janto até às 6h30. 18h30 eu já jantei. Por quê? Para dar o tempo do processo digestório, seja para a minha competição, seja para eu dormir. Então eu ajusto dessa forma. O ponto 10 é líquidos.
Eu preciso ter uma boa gestão dos líquidos que eu tomo durante o dia. Então, fracionar a ingesta de água ao longo do dia é a melhor maneira de você ter essa boa gestão, porque se eu não tomar durante o dia, eu vou ter que tomar à noite, e aí, invariavelmente, vai me causar idas ao banheiro à noite. Ok? O ponto 11 é em relação a exercício, né? Falta de exercício, excesso de exercício causam mudanças no sono, né? Então, o exercício ele ajuda a secretar alguns hormônios que me ativam. Do mesmo jeito que quando eu faço muito exercício, excesso de exercício, eu tenho dificuldade para dormir. E aí eu preciso ajustar essa quantidade de exercício e a hora do dia que eu vou fazer o exercício. E o ponto 12 é muito simples: rotina. Sono é rotina. Eu preciso criar uma rotina de sono para conseguir dormir bem. E fazer isso sempre. Porque se eu não criar uma rotina, um dia eu durmo tal hora, eu vou, não vai dar certo. Então são 12 pontos extremamente importantes que eu falei, que você precisa, se tem um sono ruim, ajustar para si, e você precisa orientar o seu atleta. Independente da idade, da condição, precisa dormir bem para que ele tenha condições de treinar bem, de render bem, especialmente recuperar os processos fisiológicos. E como eu falei, sono é hábito. Sono é hábito. Criem o hábito de dormir. Construam condições para dormir. E deixa que o sono faça a mágica dele no processo de recuperação. E é isso. Precisamos dormir bem. Certo, pessoal? Bastante informação, bastante conhecimento. Só botar em prática e ir para a cama. Não é, Clarice? Cris, Fernando, Igor, Júnior, Marcelo? Tudo certo aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Quer falar alguma coisa?